Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast que mergulha nas histórias de quem tem feito a diferença no ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo, e estou aqui para fazer você refletir sobre temas fundamentais na jornada de criação e desenvolvimento de startups, indo além dessa corrida de unicórnios. One, two, three, four. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo aqui Juliano Dias, uma conexão internacional. O cara está em Lisboa. Ele é cofundador e CEO da Meets, uma startup que apoia as estratégias de venda para empresas, né? Então é uma startup B2B que apoia empresas e outras startups B2B no seu processo de venda. E a gente vai ter uma conversa para entender um pouco da trajetória dele, entender o que ele já fez até aqui, o que ele está fazendo hoje, como é que ele enxerga esse mercado. Então, Juliano, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, ter separado um tempinho aqui para conversar comigo. E passando a bola para você, como eu faço com todo mundo, quem é Juliano e como é que você chegou até aqui? Caro Luiz, conterrâneo, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo e pelo espaço aqui. Acho que é bem importante ter esse espaço para levar mais compartilhar conhecimento, né, com outros empreendedores, com outros profissionais, e o que você faz aqui realmente é muito relevante. Então, parabéns e obrigado de novo pela oportunidade. Quem é Juliano Dias? Juliano Dias é um sertanejo pernambucano, brasileiro, imigrante em Portugal, que empreende já há algum tempo, acho que há mais de uma década talvez, e que tem a vida pautada majoritariamente em vendas. Além disso, além das minhas obrigações e do meu currículo profissional, sou marido, pai de três meninos, e trabalho bastante pensando neles, pensando no ecossistema, pensando em como a gente pode impactar mais negócios, para mais empresas e mais pessoas, para gerarem riqueza, gerarem impacto econômico-social, gerar mais oportunidade para as comunidades, para as pessoas, enfim, para os profissionais. E eu acredito muito nisso. Então, eu sempre acreditei que uma venda não é uma venda é um conjunto de coisas juntas, né? Quando a venda acontece, você tem um compromisso com o seu cliente, você promete coisas para o seu cliente e essas coisas precisam acontecer. Aqui eu estou falando especificamente sobre venda B2B, que nos últimos anos é onde eu navego, tá? Eu talvez até a vida toda navegue nisso, porque eu tenho uma passagem longa ali no mercado de automóveis de luxo, num momento onde não existia automóvel de luxo no Brasil existia, mas não, no Nordeste era raro. E algumas pessoas olham para mim e dizem: mas você vendia carro e era B2C. Cara, eu vendia carro de 500 mil, 800 mil, 1 milhão, na época que você não via carro de 500 mil, 800 mil, nem 1 milhão na rua. Ok, faturava para a pessoa, sim, mas faturava bem mais para as empresas. E assim, independente disso, o processo era muito complexo. Tipo, você tinha vários stakeholders no meio, você tinha gatekeeper no meio, você tinha decisores que precisavam ser influenciados ali. Então, assim, era sempre complexo, sabe? Mas depois daquela fase de automóveis e tal, acredito que, pelo que eu lembro aqui, tudo na minha vida foi realmente B2B. E quando a venda acontece, como eu falei, existe
existe uma série de coisas que acontecem em seguida, né? Uma consultoria que faz uma venda num projeto, ela vai contratar consultores, ela vai contratar sistemas, ela vai contratar terceirizados, ela vai contratar um monte de outras coisas, e isso impacta em mais, de novo, mais emprego, mais renda, mais oportunidade, mais riqueza sendo gerada, novos negócios sendo gerados a partir daquele negócio lá. Então eu sempre vi isso como muito positivo. E essa minha visão, ela tem um grande peso no meu último empreendimento, vamos dizer assim, no empreendimento atual, que é como é que a gente pode gerar mais e melhores negócios, oportunidade de negócio para as empresas, tanto no Brasil quanto no mundo. E é o que a gente tem feito, é o que eu tenho liderado aí nos últimos 3 anos e meio. Antes de falar disso, de negócio, que você me perguntou sobre mim, eu estou tentando aqui não misturar uma coisa com a outra, mas é difícil. Eu sempre me vi como um empreendedor da minha vida, não só de negócio, de CNPJ, mas um empreendedor da vida, um empreendedor brasileiro com as dificuldades do brasileiro, com as dificuldades do Brasil. Meu sócio fala que empreender no Brasil é atestado de loucura, e eu não discordo. Então, eu nasci num lugar que você conhece bem, porque a gente assim, eu falo que eu sou de Recife para facilitar a comunicação, mas eu não sou de Recife, eu sou de 480 quilômetros depois de Recife. Eu sou do Sertão Central, sou de São José do Belmonte. E eu costumo dizer que o sertão hoje em dia está bem desenvolvido, mas assim, na minha infância, sertão tinha basicamente 3 coisas, né? Sol, terra e pedra. E basicamente o que você via ali é que não tinha oportunidade. Hoje tem universidade, hoje tem empresa, hoje tem indústria, tem um monte de coisa. Mas naquela época não tinha oportunidade. Então, assim, o caminho normal, o caminho natural era que as pessoas que podiam e as que não podiam iam para Recife. Quem podia morava num apartamento seu, quem não podia morava numa república com mais 50 pessoas, certo? Eu faço parte dessa segunda leva, tá? Obviamente, eu não posso dizer aqui que passei dificuldade ou necessidade. Minha família sempre foi classe média, mas morei em república, não foi com 50, mas morei com 29 pessoas, 29 homens numa república, tá? Numa casa, verdadeira, assim, de verdade é uma loucura, mas estou aqui. Consegui dar os passos que eu queria dar, consegui trabalhar com as marcas e com as pessoas que eu queria trabalhar, consegui aprender com essas pessoas, consegui me formar tardiamente, talvez, mas consegui. E consegui o que para mim é um grande feito, que era o sonho da minha vida. Desde os 5 anos de idade, as pessoas que convivem comigo dizem que desde os 5 anos de idade eu sempre falei que queria ser piloto de avião. E eu, em 2001, com 18, 19, eu fui fazer faculdade de Ciências Aeronáuticas em São Paulo. Então, e assim, não era exatamente fácil, tá? Então, eu estava saindo do sertão para Recife, já não era fácil. De Recife para São Paulo, para o interior de São Paulo também não era fácil. Tive que largar o curso no meio do caminho, por questões familiares, mas isso ficou guardado em mim por muito tempo. E 10 anos depois, em 2011, eu retomei esse meu sonho. E em 2012, 2013, eu consegui concluir, depois de gastar muito dinheiro. Mas, Juliano, como é que tu gastou muito dinheiro se tu era do sertão, de Recife, foi para a faculdade e foi difícil, mas essa jornada tem 10 anos de gap aqui nessa história. E esses 10 anos eu estava trabalhando
com os automóveis de luxo que eu falei lá. Trabalhei com Mercedes-Benz, com Chrysler, Dodge, BMW, enfim, Land Rover. E consegui, sempre vendi bem, sempre vendi muito. E consegui fazer dinheiro, mas também consegui gastar dinheiro com o meu curso de aviação. Comecei a voar, queria entrar na linha aérea, porque era o sonho. Não consegui entrar na linha aérea, eu já tinha 3 filhos e eu tinha responsabilidades, e, enfim, não podia ficar ali vendo o que é que dava, né? Na realidade, eu já tinha 2 filhos, o terceiro estava encomendado. E em 2015, final de 2015, começo de 2016, eu me vi obrigado a largar a aviação e voltar para o mercado. E eu percebi que eu tinha 2 opções. Ou eu voltava para o mercado que eu conhecia, que era o mercado de carro, que já não era o mercado de antes, já não dava o dinheiro de antes, já não tinha o volume de antes, enfim. Ou eu empreendia. Ou fazia o que a maioria das pessoas do sertão naquela época fazia, que era concurso público para... Eu até brinco, né? Minha mãe mandava fazer concurso do Banco do Brasil. Eu não fiz, inventei de empreender, por isso que eu tenho dor de cabeça. Mas é bom. E aí, eu resolvi empreender mais uma vez, porque para mim a aviação foi um empreendimento, entrar no negócio de carro, que eu não sabia nem dirigir quando eu entrei no negócio de carro, tá? Foi outro desafio e para mim outro empreendimento. Então assim, sempre foi muito suado, sabe? Eu não nasci vendedor, eu não tive muita gente para pegar na minha mão e me dar o caminho. Então tipo, eu tive que ir indo. Teve muita gente que me deu a oportunidade, mas tive que ir levando a coisa como dava. Eu não sei se todo mundo que está me ouvindo aqui vai me entender, mas no Nordeste a gente tem uma expressão que eu tinha 3 opções, né? Quando eu era vendedor, era pau, cipó e pea. Basicamente você vai para um lado, leva um tapa, vai para o outro, leva uma chicotada, vai para o outro, leva um empurrão. Então eu aprendi e criei casca baseado nessa psicologia, vamos dizer assim, nesse processo, certo? De aprendizado. E em 2015, 2016 eu resolvi abrir um negócio num ambiente onde eu não fazia a menor ideia de como é que funcionava, mas eu farejei ali uma oportunidade. Eu abri um marketplace gerenciado de gráficas que se tornou uma solução para... Aliás, eu abri um negócio que se tornou um marketplace gerenciado de gráficas para médias e grandes empresas. E no primeiro dia, eu me lembro claramente que eu não fazia a menor ideia do que era um papel cochê, sabe? Eu liguei para uma gráfica e perguntei... cartão de visita, o cara perguntou para mim, é 4x4 ou 4x0? Eu disse, mas peraí, é carro? Eu não fazia ideia do que era que ele estava falando. Então, mas eu entendi que tinha uma oportunidade ali, fui estudar, obviamente, quebrei muito a cabeça e tal, e lancei um MVP, que agora eu sei que é um MVP, mas naquele dia eu não sabia, naquela época eu não sabia. Eu lancei um Google Forms num site. E esse Google Forms num site faturou mais ou menos uns 90 mil em 3 meses. E aquilo me deu um sinal de que, pô, tem algum negócio aqui, vamos não, que era eu sozinho, né? Mas vou lá trabalhar para fazer isso acontecer. Eu tentei encontrar alguns caminhos aí no Brasil, aceleração, incubação, coisas desse tipo. Eu não sabia bem o que era startup, estava vivendo aí na Rua do Bom Jesus, ali no meio dos negócios digitais e tal, mas ainda não estava muito claro. E aí eu comecei a receber um monte de não, você não faz sentido acelerar, o seu negócio não é um negócio digital, o seu negócio é um Google Form no site. Falei, mas peraí, meu Google Form faturou 90 mil em 3 meses. Não, mas não importa, o que importa é que você não tem um aplicativo. Pô, tem alguma coisa errada aqui, né? O cara prefere um aplicativo que não fatura do que um Google Form. Há um Google Form que fatura. E eu
depois de conversar com alguns amigos fora do Brasil, eu comecei a perceber que tinha oportunidade, talvez tivesse oportunidade, em Portugal. E eu decidi vir para cá, conversei com algumas pessoas, não conheci ninguém, tá? Eu costumo dizer que eu não sabia nem para que lado era Portugal. Mas eu conversei com algumas pessoas e os portugueses se assustaram um pouco comigo, porque especialmente um amigo meu, que é amigo meu hoje, que é diretor do Polo Tecnológico de Lisboa, eu falei com ele, era tipo uma sexta-feira, e a gente tinha conversado uma vez, por 1 hora, e eu falei para ele, olha, na outra sexta eu chego aí. Ele fez, como assim? Como assim o quê? Se não faz sentido. Você tem que se planejar. Eu disse, estou planejado. Sexta-feira que vem eu chego aí. Por quê? Porque na outra terça acabava o prazo de inscrição para pegar um crédito de incentivo, um crédito a fundo perdido, que era o que eu estava buscando. Estava buscando apoio e dinheiro. Então eu tenho que chegar aí, tenho que fazer isso e tenho que fazer segunda e terça. O cara, não, mas não dá, tem que se planejar, porque as coisas aqui são, né, bem planejadas e tudo mais. E a gente no Brasil, na minha visão, a gente não tem muito tempo. A gente não tem oportunidade de parar e pensar e ficar ali, porque não dá. O Estado comendo imposto, o preço subindo, oportunidade passando, enfim. E eu vim para passar uma semana, consegui resolver minhas coisas rapidamente, primeiro dia, comecei a vender, que eu já tinha empresa aberta, comecei a arrumar fornecedor, já comecei a arrumar cliente e tal, clientes grandes, aliás, e eu ia voltar no domingo, tinha deixado em casa a minha mulher com 3 filhos, e um com 9 meses, inclusive, e eu liguei para minha mulher, e quando eu liguei, ela falou, já sei, você não vai voltar. Eu falei, não, eu vou voltar, só não é hoje. Então, fui ficando para empreender. Ariano Suassuna dizia que história difícil é bonita de contar, e isso aqui é só bonito de contar, tá? De fazer, não recomendo, porque, de novo, eu deixei minha mulher com 3 filhos em casa, um bebê, tá? Eu voltei para casa 7 meses depois. Estrategicamente, cheguei no dia do aniversário do casamento, né? E quando eu cheguei, meu filho mais novo correu, porque não sabia quem eu era. Para ele, eu era um holograma, tipo, ele só me via no celular. E ele chamava o irmão mais velho de pai. Então, imagine o sacrifício que foi, né? E, de novo, estou falando de empreendedorismo e tal, e para mim, não é porque tem uma empresa no meio, não é porque tem um CNPJ no meio, é que você tem um sonho e assim, meu sonho era, vou melhorar a vida, vou dar oportunidade, mais oportunidade, melhores oportunidades para os meus filhos. Como eu costumo dizer, não é porque eu nasci no sertão que eu tenho que morrer lá, certo? Não é porque eu vivi em Recife que eu tenho que morrer lá. E hoje eu tenho um filho terminando faculdade aqui, o outro tem mais tempo de Portugal do que do Brasil. Estou aqui desde 2017, passei os 3 primeiros anos indo e vindo, passava 3 meses aqui, 1 mês em Recife, 3 meses aqui, 1 mês em São Paulo. E em 2020, exatamente no dia que fez 3 anos que eu vim a primeira vez, coincidentemente, eu chegava com minha mulher, com os meninos, e minha mulher, que tem um problema sério, ela apoia minhas loucuras, certo? E minha mulher saiu do emprego de 15 anos na indústria farmacêutica, que é um mercado que paga bem e tal, dá muito benefício. Saiu do emprego de 15 anos para mudar de continente, sem certeza nenhuma de nada. Tá? Ah, não, Juliano, mas você tinha uma empresa estabelecida que já estava faturando e tudo mais, tinha funcionário. A prova de que não há estabilidade é que a gente chegou dia 28 de janeiro de 2020. Lembre-se que na Europa eu estava mais ou menos 1 mês, 45 dias na frente do Brasil em termos de Covid. E no Brasil estourou em março, então aqui estourou em fevereiro. Janeiro, fevereiro. Chegando no final de janeiro, mais ou menos no dia 5 de fevereiro, eu comecei a receber clientes cancelando pedido, cancelando contrato, cancelando um monte de coisa.
porque as empresas, tanto as daqui quanto as que tinham matriz no exterior e compravam no Brasil, estavam mandando parar tudo. E assim, eu vendia material gráfico para médias e grandes empresas, rede de cinema, rede de loja, fazia evento, enfim. Não tinha mais, acabou. E aí eu decidi, junto com os sócios, a gente decidiu fechar o negócio e... Luiz, desculpa, já estou entrando nos negócios aqui, mas já estou falando de negócio faz tempo, né? Mas, para concluir, talvez até para dar um bote aqui para você, mais para as próximas, eu tive que me reinventar rapidamente, porque agora eu tinha uma família em euro, certo? Eu não tinha mais a minha fonte de renda, fechou. Tipo, se tivesse acontecido uma semana antes, não tinha problema nenhum. Eu tinha juntado minhas coisas, ia para o aeroporto e ia embora. Mas aconteceu depois que eu cheguei com eles. Então não tem estabilidade. A vida é instável. Tu tá aqui agora, pode morrer. E a partir dali eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu passei alguns dias quebrando cabeça dentro de casa e eu decidi abrir o que hoje é a MITS. Então a MITS é o spin-off da minha vida. É o que eu faço há 22 anos, sei lá, transformado num negócio. Eu comecei o negócio com R$500, literalmente, tá? Fui até olhar o extrato do Nubank um dia desse para ver se tinha sido R$500 mesmo, foi R$500. Comprei um site no Wix, um domínio e paguei a assinatura de um software. Já sabia o que fazer, porque faço isso a vida toda, já tinha sistema, processo, método e tudo mais. E eu falo que eu comecei com R$500 pela manhã, mas no fim do dia eu tinha 4 mil na conta, porque na minha cabeça é assim, primeiro dia, primeiro cliente e vamos rodar. Cultura de venda, cultura de resultado e entrega. Então, sei que passei por um monte de pontos aí, mas é muito difícil falar de mim sem falar de trabalho e sem falar de negócio, porque as pessoas que me conhecem, a maioria dos meus amigos discute bastante comigo, porque eu falo que eu não sou workaholic, eu sou work lover, certo? E assim, eu trabalho muito, eu trabalho absurdamente muito e isso para mim é ótimo, sabe? Tipo, não é, preciso parar para descansar, às vezes preciso, mas é muito difícil não misturar, porque minha vida é isso, minha vida é o negócio, sabe? Sua família, também, lógico, certo? Mas o negócio é onde consome, ainda bem que eu tenho minha mulher para administrar as coisas, mas o negócio consome meu tempo e minha mente. Cara, é uma história que tem muitas camadas, assim, que daria pra gente entrar em vários pontos que eu acho que são super relevantes para quem está empreendendo, para quem quer empreender, para quem já empreendeu e hoje está fazendo outra coisa e não se vê empreendendo de novo. Eu estou passando por exatamente este momento, né? Então, eu estou voltando a empreender startup depois de quase 6 anos, estando num cargo mais institucional. Então, ouvir um pouco dessa trajetória, cara, chega a dar um calorzinho assim da pessoa, pra, porra, eu vou fazer esse negócio, vou botar pra moer esse negócio que eu tô na cabeça e tô começando a tirar do papel. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção desde o momento que a gente marcou esse papo, que é esse teu viés da venda. Por que eu quero levantar essa bola especificamente? Primeiro que, nesse ecossistema de startup, se você sabe isso talvez hoje muito bem, mais do que na época que você trabalhava aqui em Recife e as pessoas diziam que você não era startup, mas muito dessa galera que empreende startup desde o dia 1 se vendo e se intitulando startup, não sabe vender. E aí cria-se aplicativos, cria-se soluções, criam-se produtos, usa super tecnologias. No final do dia, como você falou, começa com 500, termina com menos 4 mil. Né? Então, assim, é uma dificuldade natural desse perfil vender. E você é meio que um contraponto desse perfil e que, óbvio, tem muito a contribuir, e esse também seja um dos principais motivos de ter você aqui para conversar, que é essa tua característica de vendas,
Hoje, a tua startup, ela pensa nos processos de venda, como você falou agora no final, que eu achei muito bacana, né? A MITS, ela deriva da tua jornada, de tudo que você aprendeu, de tudo que você desenvolveu e se desenvolveu, para que, obviamente, você pudesse impactar estratégias comerciais para o mercado. E aí o que eu queria entender primeiro, 2 pontos, eu falei 2 perguntas numa só. A primeira pergunta é, como que esse perfil teu comercial, de fato, te ajudou nesses empreendimentos anteriores? Você já falou muito, mas eu queria que talvez você trouxesse um pouquinho mais de pontos sobre o perfil comercial nesse contexto. E a segunda pergunta atrelada exatamente a isso, como é que desse processo, né, desse início de pandemia, desse fim de um ciclo empreendendo um outro negócio cujo mercado estava se fechando para aquilo naquele momento, como foi dar os primeiros passos da MITS, como foi iniciar esse processo novo de empreender, como você falou agora, em outro continente, em outro contexto, o mundo em outro contexto. Então, como é que foi essa somatória de variáveis aí para gerar os primeiros passos da MITS? Vou repetir a frase, história difícil é bonita de contar. Com relação a vendas, um negócio, ele não, por mais que você, empreendedor, acredite que seu negócio existe porque o seu produto vai resolver tal coisa e porque você teve um sonho e tal, massa, excelente, parabéns, siga por aí, mas o seu negócio existe para vender. Se o seu negócio não vende, o seu negócio não existe. Existe porque eu tenho um CNPJ, eu tenho um produto, eu codei, eu tenho aqui, tarará. Cara, existe para você, existe no teu quarto, existe na tua sala lá, mas o teu negócio não existe. Tá? Negócios, 2 coisas. Né? A primeira coisa é que eu não consegui encontrar absolutamente nada, até hoje. Se tiver alguém aqui ouvindo que discorde, por favor, me chame. Eu estou lá no LinkedIn, pode me chamar no Instagram, enfim, me chama para me falar disso. Eu não conheço nenhum problema numa empresa que não seja, não tenha a possibilidade de ser resolvido com vendas. Quero contratar gente melhor. Venda para fazer caixa para contratar gente melhor. Quero atingir um novo mercado, beleza, então estrutura teu processo de venda para abrir mercado. Quero aumentar meu ticket médio porque eu preciso de mais receita e tal. Beleza, então estrutura a forma como tu apresenta e que tu gera valor para o teu mercado para poder impactar mais e gerar mais receita. Todos os problemas, todos, sem exceção, eles são resolvidos com venda. E tem uma coisa que eu falo praticamente todo dia no LinkedIn, eu escrevo razoavelmente, não escrevo tanto quanto você, Luiz, mas escrevo alguma coisa no LinkedIn ali. Todo dia eu estou falando sobre venda, processo de venda, gestão comercial, empreendedorismo, negócio, mas eu sempre toco num ponto que é cultura de vendas. Para mim, e aí quando a gente fala de startups, negócio de tecnologia e negócios inovadores e tal, obviamente que não é regra, eu estou generalizando a coisa aqui, tá? Mas a gente vê um perfil de profissionais que eu costumo brincar que a turma tem um amigo meu de Recife que é CTO, você conhece, e que é um grande CTO, aliás, e ele me falou uma vez que bons devs, bons programadores, um dev normal, ele conversa com você olhando para o sapato dele, e um dev muito sociável, ele conversa com você olhando para o seu sapato. E assim, não sou eu que estou falando, quem me falou isso foi um dev, tá? E que, aliás, geralmente conversa olhando não na sua cara, mas enfim. Existe um perfil muito característico, vamos dizer assim, desses profissionais, que eu costumo dizer que é a turma que gosta de trabalhar numa sala escura sem janela. E tá tudo certo, velho, porque o cara tá ali para codar, e tá ali para criar produto, e tá ali para... Tá tudo certo, sabe? Só que aí a minha pergunta é, quem é que tá vendendo? Sabe? Hoje de manhã eu tive uma conversa com
com a FEGEP, que é uma instituição que congrega as empresas júnior de Pernambuco. A gente estava falando sobre isso. Não, e o time comercial lá está vendendo. Pessoal, não sei se é o time comercial ou se lá tem vendedor. São duas coisas completamente diferentes. Certo? Não é porque você tem um time comercial que você tem vendedor. Isso não quer dizer que as pessoas, inclusive os técnicos, os devs e tudo mais, não possam aprender a vender. Mas essa cultura de venda ela é essencial para o negócio que quer crescer. Tá? Eu não conheço negócio que cresceu sem cultura de venda. Juliano, mas como assim cultura de venda? O meu negócio, eu sou técnico, eu sou startup, inovador, tá falando besteira aí, tipo, a gente tem que ser tech, produto e tal, beleza, massa. Cria essa cultura de tech produto, tenha essa cultura de tech produto, acredite nos propósitos, nas coisas que você acredita, mas coloca um apêndicezinho ali do lado de venda. Não esqueça que o propósito do seu negócio é mudar o mundo, mas para mudar o mundo precisa vender. Certo? Então, eu estou falando de um apêndice porque quando eu falo de startup e tecnologia e tal, a coisa é muito maior do que... O foco é muito maior nisso, geralmente, do que na venda, tá? E que fique claro para todo mundo que está ouvindo, eu estou generalizando a coisa, obviamente, aí no seu negócio pode ser diferente. Então, o que é que eu acredito? Eu acredito que, primeiro, dificilmente vai ter alguém que venda melhor do que o founder, especialmente no começo. Aliás, melhor, dificilmente vai ter alguém que venda, especialmente no começo, e aí o founder é obrigado a ser o melhor vendedor. Mesmo que ele seja, mas eu sou o único, beleza, então seja o melhor, único. Mas tem 10, beleza, seja o melhor, certo? Por quê? Porque você é o exemplo para os demais, é você o fomentador da cultura, é você o guardião da cultura, especialmente no começo. Agora, por exemplo, no nosso negócio já tem quase 60 pessoas, teve centenas de clientes atendidos e tal. Tipo, as coisas mudaram, agora não é mais Juliano na cozinha de casa, certo? Agora é um time, agora tem... tudo bem, continuo sendo guardião da cultura, continuo tendo... Agora tenho condição de profissionais de alto nível aqui do nosso lado, ajudando a tocar o barco, mas nem todo mundo está nesse nível ou nessa realidade. Tem gente que está muito acima, tem gente que está começando. Então, cara, mete a cara e vai vender. Mas eu não sei vender. Beleza, tá cheio de livro, cheio de YouTube, cheio de curso, cheio de artigo, tá cheio de tudo aí, de conteúdo. Tipo, para de ficar passando o que a gente chama de piscina infinita, né? No Instagram, rolando stories e no feed, no short do YouTube. Para de ficar rolando aquilo ali e vai ver o que importa. Vai estudar como é que tu faz para pegar Pix, certo? Como é que tu vai transformar suor em dinheiro? Como é que você vai transformar um lead numa oportunidade de verdade e não num bate-papo, sabe? E aí entra um ponto que para mim é crucial e que eu vejo em vários negócios, mas geralmente eu quando falo com... Eu acho que alguns negócios são bem flat, assim, bem padrão, sabe? E aí tem, por exemplo, consultoria de gestão. Óbvio, tem um que é diferencial, tem outro que tem outro diferencial, tem isso, aquilo, outro, mas geralmente é um negócio padrão. Pelo menos vamos chamar assim, os projetos menores são muito padrão. E com muita frequência, eu escuto empresas de consultoria de gestão, o cara chega para mim e diz, não, mas peraí, meu negócio é muito complexo de explicar, muito complexo de vender, muito complexo disso, muito complexo daquilo. Eu disse, mas peraí, calma. Por quê? Não, porque é um projeto, porque tem que entender. Cara, beleza, o projeto é depois. Tu não vai fazer um projeto antes da venda, tu vai fazer um projeto depois, certo? Pode até fazer uma análise, um diagnóstico antes da venda, mas o projeto em si é depois. Não, é verdade. Eu digo, então vamos lá. O que é que eu acho que falta, tanto nos negócios tradicionais, como eu estou trazendo esse exemplo, mas principalmente nos negócios de tecnologia e produto. As pessoas se apaixonam pelo produto. Os fundadores, o time, os vendedores se apaixonam pelo produto. E se apaixonar pelo produto não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça. Por quê? Quem vai te dizer o que gera valor é o teu mercado, teu cliente. Quem vai te dar feedback lá em entrevista de discovery é teu cliente.
Ah, quem vai te dizer se você vai pivotar o teu negócio, mudar o teu negócio da água para o vinho, é o teu cliente. Se você estiver apaixonado pelo produto, você não vai precisar ouvir seu cliente, você não vai precisar fazer discovery, você não vai pivotar. Por quê? Porque tu está apaixonado pelo produto, tu acredita que o teu produto resolve o problema e se o cliente é que está errado. Certo? Ah, Juliano, mas isso não existe, eu vejo todo dia. Todo dia, ok? Não é assim, cara, todo dia. Todo dia alguém me chama no LinkedIn e perguntando, você pode me ajudar aqui? Tipo, eu acompanho algumas empresas com mentoria e treinamento e tal, no meu tempo livre, obviamente, no pouco tempo livre que eu tenho, quando tem. E no LinkedIn a turma me chama e fala assim, me ajuda a vender isso. Beleza, me manda teu PPT de venda. Aí o cara me manda o PPT de venda. Não, vamos conversar assim. Não, PPT de venda. Manda aí. O cara manda, eu olho o PPT de 3 páginas. Só precisa olhar 3 páginas, tá? Não precisa olhar o resto. O cara só tá falando do produto. Tipo, o meu botão azul redondo, ele aperta e o foguete sobe. E o outro aperta, faz não sei o quê. E aí faz... Meu irmão, tá, beleza, mas... Isso é teu produto. Tô nem aí pro teu produto. Juliano, eu tenho que estar olhando o quê? Problema. Tu tem que estar olhando pro problema. Se você fala do problema, se você faz seu cliente falar de problema, se você faz seu cliente, seu lead, identificar, verbalizar a situação atual, ou seja, onde é que ele está, qual é a dor, qual é o desafio. O seu papel como vendedor, o papel do vendedor não é ficar inventando roda nem criando um mundo colorido, certo? Vendedor não fala, vendedor pergunta. Certo? Quem fala é cliente, quem fala é lead. Então, você tem que fazer perguntas para que esse cara fale, ele fala, ele escuta e ele sente que o problema que ele está vivendo é grande o suficiente para lhe ouvir. E a partir do momento que ele assume isso, você faz outras perguntas que impliquem, que criem um cenário para transformar aquela visão nebulosa que ele tem, tudo escuro, tudo negro, e com problema, e com dificuldade, com retrabalho e tal, numa coisa mais colorida e principalmente palpável, certo? Você está no cinzento, eu sou a ponte para o arco-íris, vem. Se você vier comigo, isso aqui acontece, certo? Então, na hora que ele enxerga isso, quando a gente fala que o preço não importa, obviamente o preço importa, tá? Tem um monte de livro falando que o preço não importa, importa sim, certo? Se o preço não importar, estava todo mundo rico aqui de tanto vender, tá? Então, importa. A questão é que você precisa adequar a sua solução ao problema certo, falando com a pessoa certa, no momento certo, do jeito certo e apresentando soluções, fazendo isso tudo acontecer de uma forma mais adequada possível. Se isso acontece, vai vir um pix no final. Tipo, não é ciência de foguete. Certo? Mas o cara lá do outro lado, ele precisa comprar a ideia, ele precisa se enxergar num futuro melhor, certo? Ele está no ponto A, qual é o ponto B colorido, né? Bonitinho, vindo contigo, certo? Ou simplesmente você vai chegar para ele e dizer, olha, teu problema é isso e eu não resolvo isso, e está tudo certo, e segue tua vida, eu vou aqui para a minha, mas pense no impacto que você gera no seu cliente e crie uma jornada, desde o primeiro dia, cria uma jornada pensando em como resolver o problema. Juliano, quem resolve o problema é meu produto. Não é, velho. Não é. Teu produto pode ajudar a resolver. Tá? Mas o problema de um cliente não é exatamente igual ao outro. Você precisa ajustar, você precisa ouvir, você precisa adaptar. Então, é venda desde o primeiro dia. Boa. Cara, fala um pouquinho hoje como é que vocês estão fazendo isso com a MITS. O que é que a MITS hoje está entregando para o mercado? Como é que... E aí eu vou tentar combinar também 2 frentes aí nessa pergunta. Primeiro, como é o teu processo, não o processo, mas a tua rotina de venda da MITS e no que é que a MITS tem ajudado o mercado nessas estratégias e nessa execução de processos comerciais. E aí eu estou fazendo essas 2 perguntas, primeiro para a turma entender um pouquinho mais o que é a MITS, porque depois disso eu quero chegar nessa notícia recente aqui, ou mais recente,
que aconteceu com vocês e as Elites. E aí, enfim, vamos guardar isso aqui para daqui a pouco. Primeiro eu quero entender isso, rotina de venda, o que é que a MITS hoje está entregando para o mercado. Eventualmente, eu já vi que um dos perfis de potenciais clientes para a MITS são startups, então, se você puder aí já conectar rapidamente com o que é que as startups podem se beneficiar com a MITS, enfim, dá esse overview aí para a gente entender um pouquinho mais. MITS. A MITS é um hub de soluções de prospecção para negócios B2B no Brasil e no exterior. Agora é um hub. Antes, até o mês passado, até julho, a gente era uma solução única de serviço e terceirização de prospecção para negócios B2B. E agora, em julho, a gente anunciou a aquisição de uma plataforma de Sales Engagement. Essa plataforma de Sales Engagement era top 5 do Brasil, e essa aquisição fez a gente literalmente virar um hub de soluções. E basicamente o que a gente faz? A gente tem 2 camadas agora, né? Agora a gente tem um SaaS, que é a plataforma, e além do SaaS, eu tenho opções de contratação do SaaS com o nosso serviço. Então, para quem é uma coisa e para quem é a outra? Geralmente quem contrata o SaaS, a plataforma, é o cara que quer fazer a prospecção, ou já tem time interno, ou ele mesmo vai fazer porque ele tem tempo, ou ele está começando agora, ele quer testar um mercado, quer fazer alguma coisa do tipo, quer testar um processo. Então ele vai lá e contrata o SaaS, até porque também o ticket é mais baixo, ele consegue ter mais flexibilidade, né? E a empresa que contrata o nosso serviço, ela espera que a gente traga reuniões agendadas, prontas, entre o time comercial dessa empresa e os decisores das empresas que têm um perfil de cliente ideal desses nossos clientes. Então a gente hoje vai desde a plataforma, vamos dizer assim, pura e simples, obviamente com acompanhamento, com setup, com onboarding, com orientação e tudo mais, até o serviço de agendamento de reunião entregue e finalizado ali. Então, prospecção de ponta a ponta. A aquisição das Elites, ela é consideravelmente estratégica para o negócio. A gente eu pessoalmente passei um bom tempo pesquisando alternativas no mercado, não só nacional, mas fora. Encontramos algumas alternativas na América, na Europa, enfim. Fiz alguns testes, conversei com algumas, no final das contas ficamos com 2 ali, mas a ideia era realmente comprar e não conseguimos avançar com essas plataformas de fora, até por conta de câmbio e tudo mais. E eu olhei para o Brasil e vi que tinha a oportunidade, já conhecia as Elites, fui lá ver como é que estavam. A cultura dos negócios, as culturas do negócio bateram 100%. Tá? E eu falo que a gente tem uma cultura de venda muito forte e a gente tentou por 2 vezes construir uma plataforma aqui dentro, e a gente precisa saber principalmente do que você precisa saber principalmente do que você não é bom, mas acha que é. E a gente achava que era bom em tecnologia e produto, mas não era. E tentamos 2 vezes construir produto aqui dentro, produto SaaS aqui dentro. Não conseguimos, tá? Muito tempo, muito dinheiro investido, não resultou em nada, absolutamente nada. E do outro lado, quando eu olhei para a Z, tem um time com alto nível de tecnologia, alto nível de cultura de tecnologia e produto, e um baixo nível de cultura de venda. Mas são a solução de venda. Venderam, andaram, mas eles eram muito mais focados em tecnologia e produto do que em venda. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu disse, ok, maravilha, encontrei a tampa da nossa panela. Né? Porque na hora que a gente traz isso para dentro de casa, o time de tecnologia e produto vai focar em tecnologia e produto, e nosso time de venda e marketing vai focar em marketing e crescimento. Né? E agora a gente está nesse processo de integração. Agora no 4º trimestre de 2023 a gente já deve ter as coisas mais integradas. Ainda hoje está, agora em agosto ainda estão os 2 sites separados e tudo mais, mas provavelmente no 4º trimestre já vai estar tudo junto. E a gente vai começar a oferecer para o mercado, já começamos a oferecer para o mercado, na verdade, uma solução
cadenciada ou crescente, uma gama crescente de soluções, especificamente de prospecção para negócio B2B. E aí, nessa gama, tem o negócio de diversos setores, diversos portes, né? Mas realmente a ideia é aumentar a capilaridade e aumentar as oportunidades, atender mais empresas e gerar mais oportunidade para essas empresas, mais conexões para essas empresas. Sensacional, Juliano. Eu acho que é uma baita trajetória, uma baita história. Para a gente fechar, gostou do papo? Excelente. Estou esperando o próximo convite, tá? Que não leve muito tempo. Eu costumo dizer que eu falo muito, mas a ideia aqui é realmente trazer o máximo de compartilhar o máximo de conhecimento e de experiência que eu tive nessa minha jornada com as outras pessoas. A ideia, obviamente, também é inspirar, é trazer, gerar a vontade de empreender ou dar o gás para o cara que está ali duvidando dele mesmo, às vezes, né? Porque é comum. Assim, não pare, tá? Obviamente, empreender não é para todo mundo. Eu não acho que eu vejo muito guru de internet, guru do Instagram, né, falando que vai lá e empreende. Cara, beleza, mas não é bem por aí, tá? Não é para todo mundo, não é para todo estômago, não é para todo bolso. Tudo bem que eu comecei sem dinheiro, e hoje a gente está comprando empresa, né? Eu comecei com R$500 e somando os últimos 3 anos e meio, a gente deve fechar aí com mais de 21, 22 milhões de faturamento. Isso tudo por conta daquilo que eu falei. Na minha visão é isso, tá? Cultura de venda, obviamente mercado, entrega, resultado. E no próximo ano a gente quer sair de 300 para 1.000 empresas atendidas, tá? E somar mais 20 milhões no próximo ano de faturamento. Então, assim, acreditem no que dá para fazer, porque dá para fazer. Tá? Eu sou a prova viva que dá para fazer. Então, obrigado pelo tempo, Luiz. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Conte conosco, tá? Você, sua audiência, enfim. A gente está aqui 100% disponível para o que vocês precisarem. Muito obrigado, Juliano. Eu que agradeço o tempo que você separou aqui para conversar comigo. Reforço para quem ouviu a gente até aqui que toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa as informações que a gente trocou aqui com o Juliano. Então vai estar lá todas as referências que ele colocou, os links para vocês acessarem ele no LinkedIn, enfim. Então, dito isto, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!